Então eu faço algumas perguntas de situação e depois eu vou para as perguntas de problema. E cara, aqui é o erro mais comum. É que as pessoas sabem fazer as perguntas de problema, muitas vezes, a maioria dos vendedores até sabem, só que eles travam nas perguntas de problema. Ele não consegue passar dessa etapa, e aí ele pula da pergunta de problema para o fechamento. Ele esquece as próximas etapas. E o que são perguntas de problema? São perguntas onde eu identifico os problemas do meu cliente. Dani, quer uma maneira muito fácil para identificar quais são os problemas? Dani, quais são os teus problemas? Dani, o que fez você estar nessa conversa comigo hoje? Seja o mais específico possível. Dani, o que está faltando na tua empresa? Dani, o que não está funcionando do jeito que você gostaria que funcionasse hoje? Essa são diversos exemplos de perguntas de problema. E outra coisa legal é que todas as perguntas que tu fez, nenhuma, a gente chama de pergunta fechada, pergunta aberta, né? Nenhuma pergunta que tu me fez agora é de sim ou não. Sim. Não. Sim. Não, é pergunta que vai fazer esse potencial cliente refletir e te trazer de fato o problema. Eu, através do meu conhecimento sobre o cliente, eu vou entender quais são as dores dele, já mapeio isso antes, e vou fazer uma série de perguntas para mapear também se ele tem ou não aquele problema. Eu posso começar com uma pergunta aberta, que vai me dar um cenário mais amplo, e eu posso depois ser mais preciso, tocar na ferida que eu já sei que ele tem. Mas o que acontece, Dani? Aqui que vem o pulo do gato. As pessoas, elas só beliscam, elas não giram, elas não apertam, elas não fazem sentido. Porque, sabe o que acontece, Dani? O cara que tem problema, na maioria das vezes, ele sabe que ele tem problema. Mas sabe aquela história do cachorro que não tá doendo ainda? O prego não tá doendo ainda? É exatamente isso. Ele sabe que ele tem problema, só que ele não sabe que dói tanto aquele problema. E a maioria dos vendedores, ele só traz essa consciência. Ele só fala daquilo que o cara já sabe. Pô, Dani, você sabe que você não tem um script. Você sabe que você não tem um processo comercial. Você sabe que seu time está perdido. Você sabe de tudo isso. Ok? Legal? Agora deixa eu te oferecer uma solução? Não. Agora entra a etapa mais importante. A etapa onde eu costumo brincar que eu belisquei, agora eu tenho que girar para fazer esse cara sentir muita dor. Etapa de implicação. Eu tenho que pegar aquele problema e transformar nele em algo muito maior do que o cliente tem noção. Não do que não é. Porque aquele problema, se eu fizer a pergunta certa, ele realmente é um problema muito grande. Só que o meu cliente não enxerga isso. Deixa eu te dar um exemplo, Dani. A gente estava falando aqui de script de vendas para treinar o teu time comercial. Dani, qual que é a consequência de você não ter um script de vendas para treinar teu time comercial, Dani? Me fala aí qual que é a consequência disso. Vou puxar um gancho com isso. No marketing, a gente busca trabalhar isso também. A gente corta muito das perguntas de afirmação e começa a falar, aliás, é um bom gancho quando a gente fala de implicação. Qual é o efeito e qual é a consequência? O livro próprio fala disso, né? Quando você quiser saber, a gente está falando de situação, problema, e quando a gente está falando de implicação qual é o efeito e a consequência de continuar com esse problema? Exatamente. E aí no marketing tem sido muito diferenciado esse processo das receitas, né? De fazer esse funil ele correr liso entre marketing e vendas, quando eu começo a trazer essa implicação lá. E até a gente tem um trabalho que a gente faz aqui no Método Toxino, que é identificar, é uma ferramenta inclusive, identificar o que é esse cenário ideal hoje e o que é esse cenário futuro se ele permanecer nesse problema hoje. Então essa ferramenta, o marketing bebe dela, o comercial bebe dela também, para justamente essa implicação ela acontecer não só no momento da venda, mas acontecer esse despertar lá. Ele olhar uma postagem, olhar uma live, olhar um webinar, olhar um material rico, olhar uma ferramenta e lá ele entender que se ele continuar do jeito que ele está, o efeito vai ser desastroso, ou se ele vier para a solução, o efeito é melhorar aquilo que ele não estava conseguindo resolver. Vamos dar um exemplo de nós aqui, né? Nós estamos utilizando desse momento de gravação de conteúdo
para fazer perguntas de implicação para o nosso cliente através da explicação da implicação, né? Sim. Então, quando eu olho para você e pergunto, Dani, qual que é a consequência do teu time comercial hoje não ter meta clara e definida para tua empresa? Eu tô olhando para aquele cara que está escutando a gente e fazendo a mesma pergunta. Qual que é a consequência de você não ter um processo comercial onde na tua empresa, onde as pessoas ficam perdidas e não sabem por onde começar e não conseguem entender o que está acontecendo? Qual que é a consequência das pessoas estarem perdidas dentro da tua empresa? Qual que é o impacto de tudo isso para o teu negócio? Então, as perguntas de implicação são as perguntas onde a gente aperta na dor. E, cara, eu te conto uma história que eu lembro que eu tentava extrair de mim como que eu posso ensinar as pessoas a fazer perguntas de implicação. E eu não conseguia. E eu lembro que eu fazia e as pessoas olhavam, tá, João, mas como é que eu implico? Assim, cara, você tem que apertar na dor. E aí eu fui batendo e relendo, até que caiu a chavinha. A pergunta de implicação é aquilo que você estava falando. A pergunta de implicação é, eu levanto um problema e eu pergunto qual que é a consequência e qual que é o impacto daquele problema. Qual que é a consequência e qual que é o impacto. Então, Dani, você não tem meta para o teu time comercial. Qual que é a consequência de não ter meta? Ah, meu time vai produzir menos, meu time não vai ter clareza. Não, e é a mesma coisa, né, que eu falo no marketing também, né? Qual é o impacto, qual é a consequência de ele não ter clareza, não ter posicionamento, não ter pilares da marca, não ter o perfil de cliente ideal bem estabelecido. Qual que é a consequência disso, né? E qual que é o impacto dessa consequência? Porque é um joguinho, né? Problema, consequência e o impacto da consequência. Então, vamos lá, vamos falar de meta. Qual que é a consequência de não ter meta? Eu posso ter um time desengajado, eu posso ter um time que está perdido, eu posso ter um time que... Está baseado em esforço. Está baseado em esforço. E qual que é o impacto de ter um time baseado em esforço, de ter um time perdido, de ter um time que está desengajado? Onde é que isso impacta? Impacta no resultado. Geralmente, o problema que teu cliente tem, a consequência e o impacto vai finalizar lá no resultado. E você tem como missão levar isso para ele. E o gatilho para você fazer isso é a perguntinha-chave. Pergunta de problema. O problema aqui é processo ou meta? Você tem meta? Não tem meta. Qual que é a consequência de não ter meta? Qual que é o impacto dessa consequência? Então, eu utilizando isso, agilizo o meu processo de implicação. Só que as pessoas não fazem isso. As pessoas levantam um problema ou levantam a bola e não cortam. Porque elas não vão para a implicação. E sem a implicação, dificilmente acontece a venda. A implicação é o momento mais importante da venda. E olha só, a implicação é o momento de fazer o cliente chorar. É verdade. Sabe por que é o momento de fazer o cliente chorar? Porque o quarto conjunto de perguntas é o conjunto de necessidade e solução. E, cara, o conjunto de necessidade e solução é o conjunto para fazer o cliente sorrir. Dentro do livro tem essa sacada e eu nunca tinha me tocado. E uma vez eu fui entrevistar uma menina e ela me trouxe isso. Ela falou assim, eu perguntei para ela sobre o spin selling e ela falou assim, cara, uma das coisas que mais me marcou no livro é que implicação é para fazer o cliente chorar e necessidade de solução para fazer o cliente sorrir. E quando eu entendo isso, eu entendo a lógica e o porquê de cada pergunta. Eu faço o cliente chorar para ele sentir muita dor e quando eu chego na necessidade de solução, eu faço o cliente vislumbrar uma solução, vislumbrar um resultado para ele sorrir. Vou contar um pouquinho sobre isso. Então, depois que eu apertei na dor desse cliente, depois que eu fiz esse cliente chorar, depois que eu peguei esse problema e fiz ele perceber que ele está perdendo muito dinheiro por ter esse problema, não dá para eu sair daqui e levar para uma obtenção de compromisso, para uma demonstração de capacidade, uma obtenção de compromisso, numa conversa num nível tão baixo, porque às vezes eu implico tanto que eu posso acabar com a conversa. Eu preciso deixar esse cliente com tesão de novo. Eu preciso deixar esse cliente com desejo e é por isso que eu vou para as perguntas de necessidade e solução.